Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Física Referencial. Meu nome é Anderson Leonardo e eu serei seu professor de Física aqui no canal. Na aula de hoje falaremos de ressonância, um fenômeno ondulatório. Gente, ondulatório é um dos assuntos que mais cai na prova do Enem. Você que gosta de ver a física na prática vai gostar da aula de hoje. Teremos experimentos muito bacanas e uns vídeos muito legais. Bora pra aula? Bora lá? Então, moçada, é o seguinte, todo sistema físico oscilante geralmente tem uma frequência específica de vibração, uma frequência natural de vibração. Quando um determinado sistema oscilante recebe energia nessa mesma frequência natural de vibração, na frequência que esse sistema gosta de vibrar, gosta de oscilar, esse sistema começa a oscilar com amplitudes cada vez maiores. Quando você empurra uma pessoa no balanço, por exemplo, você sem saber está utilizando da ressonância para conseguir empurrar a pessoa cada vez mais alto. Repare que quando empurramos alguém no balanço, o fazemos sempre com a mesma frequência. A gente empurra, espera ela chegar e empurra de novo. Aí ela vai, volta, a gente espera ela chegar e empurra de novo. Sempre respeitando a frequência natural de vibração daquele balanço. Aquela frequência que ele oscilaria sozinho, mesmo se a gente não continuasse empurrando. Desse modo, olha, veja bem, vou pegar aqui esse microfone aqui para se ver como pêndulo. Todo mundo sabe que o balanço funciona como se fosse um pêndulo, né? Se a gente coloca um pêndulo para oscilar, ele tem uma frequência natural de vibração. Ele sempre oscila com a mesma frequência. Repare que ele sempre vai ir e vai voltar no mesmo tempo. Olha aqui, olha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é a frequência natural de vibração dele. Se eu quero que esse pêndulo vá cada vez mais alto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer energia respeitando a frequência natural de vibração dele. Veja bem. Repare que quando eu sopro na mesma frequência natural de vibração dele, vai cada vez mais alto. Ou seja, a amplitude vai ficando cada vez maior. Agora, o que será que aconteceria se eu fornecesse energia com uma frequência diferente da frequência natural de vibração dele? Olha aqui o que vai acontecer, olha. Gente, repare que ele nem saiu do lugar. Ao invés de você aumentar a amplitude de vibração, você reduz essa amplitude, você reduz a amplitude de oscilação. Você acaba parando o sistema. Pessoal, um outro exemplo de ressonância é a famosa ressonância de pêndulos, que é esse sisteminha que eu tenho aqui na minha frente. O Enem já cobrou em 2015 uma questão de ressonância de pêndulos. Veja bem, eu tenho dois pêndulos de mesmo comprimento e um de comprimento diferente. Os três estão presos por uma mesma haste. O que acontece é o seguinte, já adiantando para você, todo pêndulo oscila com uma frequência que vai depender do comprimento desse pêndulo, somente do comprimento. Como esses dois têm o mesmo comprimento, eles têm a mesma frequência natural de vibração. O do meio tem uma frequência natural de vibração diferente dos demais. Portanto, quando eu coloco, por exemplo, o pêndulo que está preso aqui na bolinha azul para oscilar, ele vai começar a oscilar com a frequência natural de vibração dele, vai transmitir esse movimento para a haste central e a haste central vai colocar a bolinha vermelha para oscilar junto com ele, na mesma frequência. A bolinha amarela, como tem comprimento diferente, ela tem uma frequência natural de vibração diferente dos demais. Portanto, ela não vai oscilar. Somente a bolinha vermelha é que vai entrar em ressonância com a bolinha azul. Dá uma olhadinha. Repare que a bolinha vermelha e a bolinha azul estão oscilando na mesma frequência. É claro que a amplitude de vibração da bolinha vermelha é diferente da amplitude de vibração da bolinha azul, porque tem uma dissipação de energia. Mas repare que as duas oscilam com a mesma frequência. Gente, vamos dar uma olhadinha na questão que caiu no Enem sobre ressonância de pêndulo em 2015. Vamos lá! Bom, pessoal, a questão do Enem era uma questão muito simples. Eles te davam um conjunto de 6 pêndulos de comprimentos e massas diferentes, todos presos por uma mesma haste. Seria colocado o pêndulo A para oscilar e eles te perguntavam o seguinte, qual pêndulo iria oscilar junto com ele? Assim como o experimento anterior que nós vimos, ok? Bom, pessoal, para resolver esse experimento você tinha que ter o conhecimento da equação do período do pêndulo simples, ok? A equação do período do pêndulo simples é dado por 2π raiz de L sobre G. Para ficar fácil de guardar, olha, tem 2 pintinhos da raiz dessa linda goiabeira, ok? Gente, a frequência ela é o inverso do período, então a frequência é 1 sobre o período. Para calcular a frequência, basta você inverter a equação.
Vai ficar 1 dividido por 2π, raiz de G sobre L. Reparem, moçada, que a frequência natural de vibração de um pêndulo só vai depender do comprimento do fio. Não depende da massa. E também não vai depender da gravidade, já que todos os pêndulos estão sujeitos à mesma gravidade. Portanto, todos os pêndulos que têm o mesmo comprimento, eles vão ter a mesma frequência natural de vibração e vão poder entrar em ressonância. Quais pêndulos têm o mesmo comprimento do pêndulo A? Vão ser o pêndulo 1 e o pêndulo 5. Portanto, resposta certa, letra D. Gente, um outro exemplo de ressonância muito comum é através de diapasões. Diapasão é essa pecinha de metal aqui, ó, muito utilizada por músicos para afinar instrumentos musicais. Caixinha de madeira só serve para amplificar o som. No caso do violão, por exemplo, o que acontece? O músico toca o diapasão, que vai emitir a frequência da nota Lá, equivalente a 440 Hz. Depois ele toca a corda do violão, equivalente também à nota Lá, de 440 Hz. A corda do violão tem que coincidir com a frequência emitida pelo diapasão. Se a corda estiver desafinada, ele vai apertando a corda, afinando a corda, até que a frequência dos dois coincida. O que eu quero mostrar para você é quando nós temos um sistema de diapasões, por exemplo, 2 diapasões. Esses 2 diapasões eles têm a mesma frequência natural de vibração, ou seja, 440 Hz, anota lá. Quando eu toco o primeiro, o que vai acontecer? Como os dois têm a mesma frequência, ao tocar o primeiro vai começar a vibrar, vai colocar as moléculas de ar para oscilarem, essas moléculas de ar vão tocar o segundo diapasão e vai colocar o segundo diapasão para vibrar com a mesma frequência. Em outras palavras, o segundo diapasão vai entrar em ressonância com o primeiro. Vamos dar uma olhadinha, ver o que acontece? Vou tocar o primeiro. Repare que ao tocar o primeiro, o segundo vai começar a vibrar. Veja bem, olha. Vou parar o primeiro. O segundo continua. De novo, olha. Vou parar o primeiro, olha. O segundo continua vibrando. Ok? Legal, né? Agora, se eu coloco, por exemplo, esse prendedor no segundo, eu descalibro o segundo, ou seja, o segundo passa a vibrar com uma frequência diferente do primeiro. Eles não vão ter mais a mesma frequência natural, eles não vão ter a mesma frequência de 440. O primeiro tem, o segundo não. Portanto, ao tocar o primeiro, repare que o segundo não mais vai entrar em ressonância com o primeiro. Vou parar o primeiro. Repare que o som não continuou. De novo, ó. Não continuou. Ao parar o primeiro, o som do segundo não continua. Se eu tiro o prendedor, eles voltam a ter a mesma frequência natural de vibração e, portanto, o segundo vai entrar em ressonância com o primeiro. Olha aqui, ó. Vou parar o primeiro. O segundo continua. Legal, né? Outro exemplo associado à ressonância foi o acidente da ponte Tacoma, localizado em Washington, nos Estados Unidos. No dia 7 de novembro de 1940, fortes rajadas de ventos atingiram a ponte, que começou a oscilar com a sua frequência de ressonância. Após 1 hora de oscilação, a ponte entra em colapso. A única vítima fatal dessa tragédia foi um cachorrinho, deixado dentro do carro abandonado no centro da ponte. Segue a foto da vítima. Moçada, é mentira. Esse cachorrinho que é meu aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá Vivinha da Silva, viu? Dá um oi pra galera, Luna. Dá um oi. Gente, mas infelizmente o cachorrinho da ponte realmente morreu. Não era essa da foto, mas infelizmente morreu. Não há relatos, não há nenhuma imagem do cachorrinho. Outro exemplo de ressonância, gente, é a ressonância de solo, que acontece com helicópteros. O sistema de rotor do helicóptero, os motores e outros componentes dinâmicos geram vibrações na estrutura, que por sua vez faz com que outras partes da aeronave, como o trem de pouso, o cone da cauda, a cabine, também vibrem. Quando o helicóptero está em voo, a fuselagem irá vibrar sem ressonância, de forma livre. No entanto, quando a aeronave está em contato com o solo através do trem de pouso, o solo pode interferir no conjunto, fazendo vibrar em sua frequência natural. A aeronave passa a vibrar cada vez mais, se chocando contra o solo, o que pode ser um desastre para a aeronave e para quem está a bordo. Gente, a ressonância de solo pode ocorrer por causa de amortecedores, rodas ou hélices descalibradas. Assustador, né? Outro exemplo de ressonância muito cobrado em vestibulares
em aparelhos de micro-ondas. O aparelho de micro-ondas esquenta tudo que tem água na sua composição. Isso porque as moléculas de água possuem uma frequência natural de vibração na faixa de GHz, ou seja, 10 elevado a 9 Hz. E coincidentemente, a radiação de micro-ondas possui uma mesma frequência, cerca de 2,45 GHz. As moléculas de água, então, absorvem as ondas eletromagnéticas e passam a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, em ressonância com a radiação. Esse aumento na amplitude de vibração faz com que as moléculas se atritem cada vez mais umas com as outras, gerando calor, esquentando o alimento. O Enem já cobrou esse conceito. Perguntava exatamente qual fenômeno explica o aquecimento por micro-ondas. Agora você já sabe. Se cair de novo, qual é a alternativa que você tem que marcar? Marque ressonância, ok? Outro exemplo muito cobrado é o exemplo do copo de cristal. Você já deve ter ouvido falar que é possível quebrar um copo de cristal com a voz. Será que realmente é possível? Sim, gente, é possível. O que acontece é que as moléculas do copo de cristal vibram em uma frequência que é possível ser alcançada por um ser humano ao gritar. É claro que deve ter treinamento vocal, né? Geralmente quem consegue essa façanha são cantores líricos, que conseguem atingir com a voz frequências bem agudas. Quando a frequência das moléculas do cristal é atingida, elas passam a vibrar cada vez mais, aumentando a amplitude de vibração, até que o copo não suporta essa vibração e se quebra. E por último, um outro conceito de ressonância que já foi questão de prova do Enem é sobre a ressonância existente ao sintonizar uma emissora de rádio. Entenda, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que possuem campos eletromagnéticos que vibram em determinadas frequências. Cada emissora de rádio utiliza uma frequência própria. Quando sintonizamos a Jovem Pan, por exemplo, aqui em Minas Gerais, selecionamos a frequência 99,1 MHz, ou seja, 99,1 vezes 10 elevado a 6 Hz. A antena capta a frequência dessa onda eletromagnética através da ressonância entre a onda que chega na antena e o circuito receptor. O processo não é tão simples assim de entender porque envolve noção de eletrônica, mas se cair na sua prova você já sabe. O fenômeno ondulatório relacionado à sintonização de emissores de rádio é a ressonância, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e se inscreva no canal, hein? Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima, galera. Até mais!